Sabe, uma situação que a gente precisa aprender é compreender que a realidade não vai trazer aquilo que a gente gostaria de fato. Nem sempre a gente vai ter aquilo que a gente deseja. E nós precisamos aprender a lidar com essa frustração. Então vamos trazer algumas definições sobre isso. Primeiro, cria-se uma fantasia na nossa mente, principalmente numa fase em que nós chamamos de um autoerotismo, principalmente numa fase em que nós chamamos de um nosso narcisismo primário, em que tudo acontece. Quando nós estamos nessa fase, criamos uma fantasia de que tudo aquilo que nós desejamos pode acontecer. Por vezes aquilo não acontece, por vezes aquilo demora, por vezes aquilo acontece muito rápido. Então vamos criando uma fantasia de onipotência, em que aquilo que nós queremos é fornecido. Aquilo que nós desejamos acontece, criando uma ideia de um pensamento positivo ou criando uma ideia autoritária, de que eu tenho a possibilidade de ter tudo o que eu desejar. Acontece que quando a gente traz essa representação para a nossa fase adulta e isso não é entendido por nós, nós acabamos tendo em mente de que a realidade também vai trazer tudo isso para nós. Agora nós precisamos fazer uma separação. Existe um comportamento baseado em eu tenho que ter tudo isso que eu fantasio que eu devo ter. Quando eu não tenho, eu me frustro, eu fico com raiva, eu tenho minha agressividade, eu tenho a vontade de destruir por não receber aquilo que eu gostaria. Ou eu posso também me colocar numa posição de sofrer, de vítima, relutando contra um sentimento ruim, achando que essa realidade não vai me dar aquilo que eu mereço, aquilo que eu acho que eu devo ter, e eu vou sofrer por isso, vou ter uma tristeza por isso. Por quê? Porque eu também penso que não sou merecedor. Essa realidade me castiga, essa realidade me pune, essa realidade me coloca numa situação de sofrer, porque essa realidade é maldosa. Então, nós precisamos entender da gente mesmo hoje, agora a fase adulta, como é que a gente está se relacionando com aquilo que não acontece. Nós podemos ter um pensamento de que eu tenho que ter, e quando eu não tenho eu me frustro, eu trago a minha agressividade para mostrar isso, ou eu posso ter um pensamento, um sentimento de tristeza, achando que essa realidade é muito difícil. É aí que nós precisamos compreender. Sair desse lugar, seja de uma agressividade, seja de uma tristeza, sair desse lugar representa você compreender de fato que a realidade não vai fornecer tudo aquilo que você quer. Precisamos sair dessa fantasia que traz uma carga, uma pulsão, um conteúdo da nossa psique, como se a gente realmente precisasse daquele objeto naquele momento. Nós temos os nossos desejos, nós temos a nossa forma de lidar com essa realidade. Porém, nós precisamos pensar o seguinte: essa realidade nem sempre vai estar disponível para mim da forma que eu quero, na quantidade que eu quero. É uma relação entre qualidade e quantidade. Tem que ser da forma que eu quero, na quantidade que eu quero. E nós precisamos aprender a lidar com essa frustração. A realidade não vai me trazer tudo o que eu quero e a realidade também não vai me dar na quantidade que eu quero. É um aprendizado que a gente tem que ter para aprender a relacionar melhor com essa realidade. Não é à toa que muitas vezes nós sublimamos. O que é sublimar? Aquele desejo, aquela pulsão, aquele conteúdo que não pode ser realizado daquela forma, muitas vezes nós vamos levar para outros campos da nossa vida numa intenção de também se satisfazer. A sublimação, ela pode muitas vezes parecer uma solução para muitas coisas, mas ela também é uma canalização a qual eu também preciso entender por que eu estou direcionando para determinadas atividades. Então, quando a gente fala do nosso processo de fantasias, principalmente as nossas fantasias inconscientes, a gente fala de um aprendizado sobre entender que a realidade não vai ser constituída por tudo aquilo que eu desejo e que essa realidade não tem o papel de satisfazer tudo o que eu quero. É isso que me leva
a buscar o que eu desejo de alguma forma. O nosso desenvolvimento psicossexual nos traz esse movimento, o qual nós buscamos aquilo que nos falta. Porém, é uma grande fantasia entender que a realidade tem que me dar tudo o que eu desejo, porque nos coloca de novo numa posição infantilizada. Olhar para a realidade e perceber que ela não vai trazer tudo que eu desejo é um sinal de maturidade para eu aprender a lidar com essa realidade. Se não pode ser nesse momento dessa forma, como é que eu vou lidar com esse desejo? Quanto mais consciente eu estou desse desejo, quanto mais consciente eu estou que essa realidade muitas vezes vai me frustrar, que as coisas não vão ser da minha forma, que não vai ser na quantidade que eu espero, melhor eu vou lidando com essa realidade. Compreendeu como a gente precisa de um autoconhecimento? Compreendeu como a gente precisa muitas vezes pensar na nossa ação, nas nossas atitudes, nos nossos sentimentos? Por que muitas vezes eu me frustro? A questão não é a frustração, mas é como é que eu lido com ela, como é que eu lido com essa realidade. Olhar para a realidade e entender que a realidade não vai dar aquilo que eu quero, na quantidade que eu quero, da forma que eu quero, é um sinal de que eu estou muito mais firme na minha posição, no meu lugar, no meu momento. Estou mais situado comigo mesmo, porque eu saio das minhas fantasias infantis e passo a olhar para a minha realidade como é.